Silêncio na Lei Maria da Penha pode não dar certo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Kunkowski e no vídeo de hoje trago essa questão importante, fique até o final. Então, isso partiu de uma ligação, de um contato de um cliente que perguntou o seguinte: olha, eu compareci na delegacia após ser intimado e acabei ficando em silêncio, obedecendo uma orientação. Então veja, ouvindo o caso, eu percebi que se tratava ali de um suposto descumprimento de medidas protetivas, em que, peculiarmente, nesse caso, apesar das protetivas, a suposta vítima mantinha intenso contato com o investigado, contato esse que inclusive acarretou no dia da intimação, onde esse homem foi receber as medidas protetivas, a suposta vítima o acompanhou até o fórum para receber a intimação, ou seja, eles nunca se separaram desde o momento da solicitação das medidas protetivas. Então nós sabemos que as protetivas são facilmente concedidas a partir de um relato. Então naquele momento a suposta vítima solicitou medidas protetivas, porém ela acreditou que como eles ainda continuavam se relacionando, as protetivas não iam ter mais relevância, seriam automaticamente revogadas. Porém, não é isso que acontece. A protetiva ela é revogada a partir de uma outra decisão que revogue as protetivas anteriormente concedidas. Então, esse homem acabou sendo intimado para ir na delegacia a partir de uma denúncia, uma notificação vinda de um parente da suposta vítima, que delatou esse homem dizendo que ele estava descumprindo protetivas. Ocorre que, na ideia, na tentativa de se defender e não se comprometer, esse homem, cheio de provas materiais, que comprovavam ali de forma inequívoca que mantinha relacionamento tranquilo, que não havia situação de risco alguma a amparar aquelas protetivas, ele, seguindo uma péssima orientação, ficou em silêncio no dia do seu interrogatório na delegacia. Então veja que, de posse de todas aquelas provas que demonstravam a sua inocência, que demonstravam a anuência da suposta vítima, mesmo diante de todo esse contexto, o homem acabou permanecendo em silêncio, valendo-se do seu direito constitucional de não produzir prova para que não se autoincriminasse. Ocorre que essa postura acarretou uma consequência grave. Obviamente que, apesar do silêncio ser um direito, não significa que o juiz irá acolher esse silêncio como algo favorável, que eu penso que, obviamente, não vai acontecer isso. A pior tese que existe, na minha avaliação, respeitando todas as opiniões em sentido contrário, é que as protetivas, quando aplicadas e o homem é intimado, o silêncio é péssimo para o homem, é a pior estratégia que existe na minha humilde avaliação. E foi isso que aconteceu. O homem, diante do seu silêncio, foi denunciado pelo Ministério Público por descumprimento de medidas protetivas, estava naquele momento sendo processado e tinha 10 dias para apresentar sua resposta à acusação. Então veja que se ele tivesse apresentado na delegacia todas aquelas provas, todas aquelas evidências, certamente ele teria poupado aí de ser réu no processo criminal. Então veja, quando você, homem, é intimado a comparecer na delegacia, a primeira coisa é você ser orientado por um advogado especializado na Lei Maria da Penha. Especializado porque a Lei Maria da Penha ela envolve matérias de direito criminal, matérias de direito civil, processo penal, e o próprio microsistema da Lei Maria da Penha é totalmente diferente. Advogar nos crimes mais comuns, como tráfico, roubo, furto, isso é totalmente diferente de advogar na Lei Maria da Penha. Existem particularidades que precisam ser observadas sob pena do cliente aí ser prejudicado, como nesse caso foi. Então, você, homem, que foi intimado a comparecer na delegacia, a primeira coisa, constitua um advogado especializado. Esse advogado vai se inteirar sobre as investigações, sobre as provas ali produzidas, vai te orientar exatamente o que você vai falar, o que você não vai falar e como falar. Isso é muito importante. Não aconselho aqui usar o silêncio na delegacia, principalmente quando você tem muitas provas para demonstrar a improcedência daquela acusação, perfeito? Então fica a dica aqui muito importante. E se esse vídeo fez sentido para você,
compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode. E lembre-se, respeite as mulheres.